Boa noite, eu sou o João. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, estava sentado aqui imaginando, aqui esse ambiente aqui é um ambiente de adolas. Eu sou da IBAB fazem mais ou menos 13 anos. E eu estava imaginando ali, meu Deus do céu, quantas festas aconteceram aqui. E eu junto com os adolas, com os adolescentes da nossa igreja, a gente festejava muito, né? Então, quando eu lembro de festa, eu lembro de mesa, lembro de comida, eu falando, Senhor, obrigado, Senhor, quanta festa, quanta gente, quantas memórias em mim. E eu também falei, Senhor, obrigado por toda essa festa, por toda essa memória, por tudo isso que vem de lembrança para mim. Mas também eu me lembrei que a mesa também a gente come muito, né, gente? Daí eu falei, Senhor, misericórdia. Vamos ficar de pé, gente? Vamos louvar o Senhor. Quem puder bater palma, bate assim, ó. Eu gostaria de pedir, por favor, rapidamente, sempre aí, ó. Vai. Vou te pedir algo que você gostaria que fizesse com você. Pode ser? Que você desse um abraço aí, bem gostoso, aí, quem está do teu lado. Cumprimenta todo mundo aí. Fala, que prazer, que bom, seja bem-vindo. Eu sou a Renata. Oi, Renata. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando de baixa autoestima e de rejeição. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu? Negar o teu poder. Mesmo em meio ao medo que ele fez, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Solte a voz. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória, solte a voz e cante a Ele. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mais uma vez, tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Cante. O teu poder. Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Obrigada, gente. Pode se sentar. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, trabalhando a minha baixa autoestima, também a minha dependência emocional, e o meu nome é Marco. Olá, eu estou aqui para dar um bem-vindo a todos vocês, um bem-vindo especial a você que nos acompanha pela internet, e sempre reforçar, aqui é o melhor lugar para você estar hoje. Lembrando que assim que acabar essa primeira parte, você que está aqui pela primeira vez, vai ter a divisão em grupos. Você não vá para nenhum grupo, você fica aqui, tá? Porque aqui tem um grupo desenvolvido especialmente para você. Chama-se Grupo de Conexão. Grupo da primeira vez. É o grupo onde você vai entender como o programa funciona e também já vai poder ter o gostinho de poder fazer a primeira partilha. E você que nos acompanha online, você mulher, é só acessar, mulheres e homens, né? cr.ibab.com.br. E você que está pela primeira vez, mulheres, tem lá, é só clicar,
grupo de conexão. Tá ok? Agora eu vou chamar a Vanessa para a gente ler a oração da serenidade. Olá, boa noite. Eu sou Vanessa, uma filha amada de Deus, lidando com o controle nesse ciclo a hipocrisia. Quero convidar todos a lerem a oração da serenidade. Vamos juntos? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Boa partilha. Obrigado, Vanessa. Bem, eu voltei para dar os avisos. Semana que vem, próxima quarta-feira, dia 22 de outubro, teremos a lição Gratidão com a nossa querida Sônia Gonçalves. Falando um pouquinho da lojinha, lá embaixo a gente tem lá camisetas, bottoms, ímãs de geladeira, canetas, canecas, marcadores de páginas e vários livros com a gravura do nosso querido Daniel Bota. Lembrando que toda a verba que é arrecadada na lojinha vai diretamente para o CR, ela volta para o CR. Por exemplo, naquele lanchinho gostoso que a gente come no final e outras necessidades, ok? Grupo de oração, sala 9, toda quarta-feira, tá? O pessoal está firme orando pela gente lá, nossos irmãos, a partir das 19h30. Então, se você quiser participar, é só chegar um pouco mais cedo, às 19h30, sala número 9. Estão abertas as inscrições para o grupo de passos, feminino e masculino, online e presencial. Fale com seu líder de grupo de apoio, tá? É ele que vai validar a sua inscrição. É muito importante que você já esteja caminhando conosco há alguns meses, tá? Tendo uma certa profundidade nas partilhas, e o líder é ele que vai validar a sua inscrição. Então você fale com ele, ou seu líder, ou a sua líder. Congresso celebrando a recuperação, né? Estão abertas as inscrições para o congresso. A gente vai ter um vídeo da chamada do congresso, correto? Opa, vem para o congresso, vem para o congresso. E aí, já fizeram a sua inscrição? Você online já fez a inscrição? Eu já fiz a minha, hein? Bem,
Hoje teremos a nossa quarta temática com o tema O Poder do Inconsciente, com a nossa querida Rosini Velmerink. Rosini, minha irmã, eu quero orar com você. Deus eterno, Pai poderoso, muito obrigado por estarmos aqui. Oramos ao Senhor que o Senhor use a Rosini no que ela vai falar, Pai eterno. É tão interessante o tema. Pai, sonda nossos corações e traga à tona tudo aquilo que precisa ser tratado, precisa ser curado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos e queridas. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar nessa noite fria, falando um pouquinho sobre esse inconsciente. Mas vamos me apresentar primeiro. Eu sou uma filha amada de Deus. Essa é a minha identidade. Eu sou uma filha amada de Deus. E nesse ciclo, eu estou trabalhando questões relacionadas a essa verdade. Eu quero que essa verdade saia da minha mente e desça ao meu coração. E eu estou lidando com uma questão da verdade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa verdade, sobre a qual estou lidando. E antes de começar com o tema, eu gostaria de falar, enfatizar algo sobre o nosso congresso. Esse congresso, ele é feito com muito carinho, com muita dedicação. E nós visamos as pessoas que estão nos celebrando, os voluntários. Nós fazemos questão que eles participem. Então, nossos voluntários pagam. Olha que interessante. Porque a ideia é que para eles participarem também. Então, eles servem durante um período, e no outro período é importante que eles participem. Então, tem vários temas de grande importância para o Celebrando, mas também temas gerais. Nós vamos ter uma querida, Karine, falando sobre luto. Ela é conhecida, acredito que nacionalmente. Ela vai estar com a gente para falar um pouquinho sobre isso. Nós temos temas relacionados à vida conjugal, nós temos temas relacionados com a vida financeira. Então, vai ser muito especial. Fora disto, eu peguei alguns nomes que vão estar conosco. A querida Regina Célia, ela é alguém envolvida com o grupo tão abençoado que tem cuidado das nossas mulheres, Maria da Penha. Ela faz parte desse grupo e ela vai falar sobre o agressor e o agredido. Nós entendemos, aqui no Celebrando, é um lugar para aquele que é agredido, mas também para o agressor. O Evangelho de Cristo que chega às áreas. E passei um tempinho com ela nessa última semana, e eu falei, olha, Regina Célia, nós queremos que você fale o valor da mulher. Vamos falar um pouquinho sobre a masculinidade tóxica. Vamos falar muito sobre isso. E você é o expert. Mas eu falei, eu também quero que você fale sobre a codependência feminina. Que muitas de nós saímos de um relacionamento tóxico e dali a um pouquinho, nós só mudamos o nome do agressor, estamos em outro. E a gente vai mudando, vai mudando. Então, como trabalhar a questão da codependência? Então, ela achou interessante e vai estar falando com a gente sobre isso. Também o Daniel Bota vai estar pintando. Hoje, na nossa palestra sobre inconsciente, falei sobre a arte. E o Daniel vai trazer parte dessa arte. Tiago Grulha, no louvor. A Fadi, que está no Preto no Branco. Preto no Branco, que faz parte desse grupo musical, vai estar com a gente. E a nossa querida Marcena e o coral da IBAB. Então, inscreva-se, você vai ser muito abençoado. Também, me lembrei que eu tenho que falar da Praça da Alimentação. Tá bom? Então, nós vamos ter a Praça da Alimentação, porque tudo isso, a gente não tiver energia física, a gente não dá conta, né? Então, vai ter muitas guloseimas e bebezeimas à disposição. Muito bem, queridos e queridas. O tema que eu propus para essa noite é sobre o inconsciente. E esse inconsciente, na verdade, é aquele que determina quem nós somos. Quem eu sou não é baseado no que eu sei sobre mim mesmo. 5% é o máximo que eu consegui nas pesquisas. 5% apenas de quem eu acho que eu sou fica em cima desse iceberg. Freud foi o que trabalhou fortemente a questão da inconsciência. E ele
coloca a figura de um iceberg. Então, aquela partezinha pequenininha que nós vemos, ela corresponde a muito pouco de quem eu realmente sou. Quem eu realmente sou é inconsciente. E a inconsciência significa aquilo que eu desconheço. O que eu conheço sobre mim é apenas 5% de quem eu realmente sou. Isso é tremendo. Quando ele postulou isso, teve muitas críticas. Teve muitas críticas. Muitas críticas. As pessoas intelectuais, né, que já faziam a ideia de quem elas eram, ficaram muito, muito rebeldes. E ele perdeu muitas pessoas quando ele falou sobre isso. E é interessante, nós como cristãos, nós sabemos dessa inconsciência. Porque Davi fala, Salmo 139, sondas-me e conheces-me, vê se há em mim algum caminho mau. Então, Davi tem noção que tem uma parte dele que ele não sabe. Da mesma forma, Paulo, no Novo Testamento, ele fala, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o que eu não quero, eu faço. Então, essa é uma noção do inconsciente. Nenhuma experiência traumática é esquecida com o tempo. Nenhuma experiência que nós passamos, ela é esquecida. Queria falar para os nossos queridos que estão online que você é muito bem-vindo essa noite. Você é muito bem-vinda essa noite, ou seja lá quando você participar dessa nossa quarta temática. Voltando aqui, não tem nenhuma experiência pela qual eu passe que o tempo vai dar conta. Pode não estar na minha consciência, não está naquela parte que eu conheço sobre mim, mas está em algum lugar. E a Eli falou sobre isso, não é? Que nenhuma experiência que eu passo que não está em algum lugar do meu corpo. Então, tempo sozinho não cura nada. É como colocar coisa debaixo do tapete. Se eu não olhar, se eu não simbolizar, se eu não verbalizar, aquilo me come vivo, em algum momento. O inconsciente não tem cronologia. O consciente não entende ontem nem amanhã. O consciente está. Isso é muito interessante. Sabe aquelas experiências de 3 aninhos, 4 aninhos, que vêm para a gente, você pode estar com 70 anos, vem com a mesma força? Vem com a mesma força. O inconsciente ele não tem ontem nem amanhã. Ele está. Ele existe. O inconsciente é profundamente enraizado. Não é facilmente acessado. O inconsciente, ele não é facilmente acessado. Ele está tão protegido, ele está tão submergido, que é muito difícil ele vir à tona. Como é que surgiram esses estudos? Foi em 1990. Freud está atendendo algumas mulheres. Na época dele, a mulher não podia ter vida. Na época dele, a mulher não podia ter emoções, não podia ter sentimentos. Então, tinha o que é chamado eram mulheres histéricas. Mas quando você fala histérica hoje em dia, dá a impressão de uma palavra ruim, né? Mas não. Dentro da psicanálise, ser histérico é melhor do que aquela pessoa que não tem noção de nada. Tá? Só que essas mulheres não tinham vazão para suas emoções, não tinham como falar sobre elas, não tinham como simbolizá-las. Então, muitas das mulheres chegavam para ser atendidas por ele com algumas delas com surdez, não conseguiam ouvir, muitas delas vinham a não poder ver, perdiam a visão e eram paralíticas. E ele era médico. Então, ele as recomendava para um médico para ver essa questão ortopédica, essa questão de visão, e não se encontrava nada fisicamente. Fisicamente, o médico não conseguia ver o que as fazia não poder ouvir, não poder ver. E aí, ele deu um nome muito interessante para isso, né, que nós chamamos de doenças psicossomáticas. São doenças psicossomáticas, que não têm uma razão médica, mas que as dores emocionais eram tão grandes,
elas não terem acesso a poder falar o que elas sentiam, elas não serem consideradas no mesmo nível, vamos dizer assim, de um homem, as fazia ficar doentes fisicamente falando. Conversão é o que chamava. E ele, ouvindo, ele dando a oportunidade delas falarem, os sintomas iam. Não é coisa interessante? Os sintomas desapareciam conforme elas conseguiam falar. Então, foi a partir de 1990 que o estudo foi feito. Aí, queridos e queridas, se esse inconsciente ele está tão profundo, se esse inconsciente a gente não tem acesso a ele, como é? Como é que ele é estudado? Como que ele é falado? Existem pelo menos 5 maneiras como esse inconsciente represado vem à tona. Sempre dizemos que o inconsciente, ele tem um poder. Ele se comunica, ele vem à tona. Quando você menos espera, você consegue entender o que está acontecendo. Primeiro, sonhos repetidos. Sonhos, aqueles sonhos que você está sempre sendo perseguido por alguém. Que você, sabe aqueles sonhos recorrentes? Sempre aparecem, você está correndo de alguém está te perseguindo. Pode ser uma manifestação do inconsciente. Por quê? No sono, tem um aspecto da nossa vida psíquica que adormece, que é o superego. O superego é aquele guardinha, sabe? Aquele guarda que fica falando. Não é o Espírito Santo, tá? Não é. A gente confunde. Não, é o religioso. Vai te pegar. Olha, cuidado, mãozinha que pega. Cuidado, papai do céu está olhando para você. Vai te pegar. Né? Nós confundimos o religioso com o espiritual. O espiritual é aquele que não faz porque não é legal. O religioso não faz porque ele pode ser pego, pode ser excluído da igreja. Né? Pode ir para a cadeia. Diferente, não é? Então, quando a gente está dormindo, esse superego, ele não tem poder de manter esse inconsciente. Porque esse inconsciente ele é perigoso, ele tem muitas coisas que vêm à tona. Se deixar solta, a gente acaba com tudo, inclusive com uma nação. Né? O inconsciente ele quer na hora que ele quer, ele faz o que ele quer. É uma coisa assim, é uma força que não temos o controle sobre ela. Então, quando a pessoa também toma alguma bebida alcoólica, esse superego também não tem como fazer. Muitas pessoas falam, não era ele, não, porque ele estava alcoolizado. Era exatamente ele, alcoolizado. O sóbrio que não é ele. Quando ele está sob o efeito do álcool, os impulsos, eles vêm com muito mais facilidade. Então, o sonho, né? A gente sempre pensa um pouquinho, fala um pouquinho, quais são os sonhos que você tem nesse sonho quando você está dormindo? Né? Quais são as figuras? Uma outra maneira como esse inconsciente vem à tona são atos falhos. Atos falhos são aquela que você quer falar uma coisa, você fala outra. Você não quer falar uma coisa, acaba falando aquilo. E eu vou dar um exemplo de um ato falho que aconteceu esse fim de semana. Eis que o Bruce, na verdade, eu falo para ele que seria muito bom nós comemorarmos nosso aniversário de casamento. E novembro é um mês tão abençoado, mas com tanto trabalho com o nosso congresso. E ele falou, então, quando? Eu falei, olha, no fim de semana do dia 12 seria legal. Então, o Bruce, carinhosamente, compra uma passagem para irmos para uma tal de Mendoza, na Argentina. Falei, tô de bem, né? Que legal, aniversário de casamento, né? E ele falou, eu vou pagar tudo. Não foi meio a meio, sabe? Falei, é de Deus. É de Deus. Eis que 4 dias... Moça, é a primeira vez que eu tiro férias em novembro. Porque tem tanta coisa do retiro, do nosso congresso. Então, eu normalmente não faço. E essa é a primeira vez. Eis que
3 dias depois que o Bruce compra a passagem, vem a programação das mensagens de domingo. E eu estou escalada para o dia 12. E num horário que eu amo, que é às 9 horas da manhã. Aí eu falei, eu acho que é de Deus eu pregar na IBAB. Eu acho que essa viagem talvez não foi de Deus. Talvez eu tenha que mudar. Eu penso assim, é simples, eu falo para o Bruce, que é um homem de Deus, vai entender das minhas responsabilidades. E a gente muda para o fim do mês. Porque o aniversário de casamento foi em dia 29 de setembro, então atrasado já está. Mas alguma coisa não me fez a vontade de falar isso para o Bruce. E aí, mando uma notinha para o pastor Kenner, não vai ser possível, não falei a razão, tá? Então não contem. Não vai ser possível dia 12 e tal. Então, mas com o coração partido. E ainda pensando, será que é de Deus, se não é de Deus? Não é férias? Tem uma questão de religiosidade ainda que está em mim. Bom, desanimada para a viagem, pensando no domingo, aí descobri que o coral infantil ia cantar. Falei, puxa, vou perder tudo isso. Enfim, acordamos às 6, saímos de casa às 7 horas, e é Mercosul. Então, eu sabia que um documento nacional seria suficiente, né? Quando estamos lá, documento. O Bruce colocou o passaporte dele. Eu coloquei minha carteira de motorista. A mulher falou assim, não, mas esse não é documento. Eu falei, não é documento. Ela, não é documento. Eu falei, não, mas é documento. Não, tem que ser o RG. Eu falei, mas está aqui o RG. Não, tem um número. Não é. Eu falei, eu tenho a documentação também pelo governo. Né? Não, tem que ser papel. O Bruce olha para mim e fala assim, vou voltar para casa. Aí eu pensei, dá tempo de pregar? Aí, falei, não, já encontraram alguém para pregar. Falei, então, não vou perder essa viagem, não. Falei, mas tem outro jeito? Não. Vou fazer a história longa, curta. Tive que fazer um passaporte de última hora. O voo das 10 passou para meio-dia. E foi uma bagunça. Mas foi tão interessante que eu continuei pensando, é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus? É da vontade de Deus. Aí, quando chegou na conexão de Mendoza, uma bagunça no aeroporto. Falei, que bagunça! Não era para ter vindo mesmo. Isto só ficou claro na minha cabeça quando nós chegamos no outro dia. Estava tão cansada, chegamos às 11h30 da noite, por causa da mudança do voo. Mas essa bagunça na minha cabeça, é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus? Fiz a coisa certa, não fiz? Só no outro dia, que ficou muito claro para mim. Fiz o meu inventário diário num parque lá, e eu entendi. Era da vontade de Deus que eu ficasse com o meu marido, com a minha família. E é claro que Deus cuidou daqui da IBAB. Consegue perceber o que é ato falho? Como assim? Levar um documento para o aeroporto? Consegue descobrir, né, toda essa questão, né, é da vontade de Deus, não é? Ato falho. Meu inconsciente, né, que eu estou ainda em recuperação, de entender que família é família, ministério é ministério, e família vem antes de ministério. Se não, é a mesma codependência. Então, esse é o melhor exemplo de ato falho desta semana que eu consigo compartilhar com vocês. Sintomas, vou partilhar um pouquinho no fim. Sintomas é quando vai para o corpo. Né? Eu já partilhei com vocês. Né? A pessoa tem alguma disfunção física que não é física, que é verdade emocional. E o discurso, o que a pessoa fica falando. O que a pessoa fala e fala e fala. No consultório, é muito interessante. Um bom analista, ele não escuta o que a pessoa está falando. Ele escuta o que ela não está falando. Chama-se atenção flutuante. Porque você quer pegar, não a parte consciente que ela está falando. Você quer pegar exatamente o que ela não está falando. Eu vou dar um exemplo. Um atendimento que eu tenho com uma pessoa muito querida, e ele está sempre muito bem. Ele está sempre muito bem. E conta de quanto ele ganha, de todas as coisas boas que ele faz, das viagens que ele faz. Tem uma dor aí. Obviamente tem uma dor.
Só que eu, como analista, não vou ficar escrafunchando, eu vou fazendo perguntas. Mas o que não deu certo essa semana? Mas assim, você e a sua esposa, quando é que vocês têm discussões? Entende? Porque, na verdade, esse discurso dele, que está tudo muito bem, tem alguma coisa desse inconsciente. Até agora está fazendo sentido para você? Né? Alguma coisa. Sabe quando a pessoa vai no grupo de apoio e nunca fala nada? Nunca fala nada? No começo a gente não fala, mas ainda vai falando, não é? Ou então, quando fala está tudo sempre muito bem, é esse inconsciente. Né? Normalmente, o religioso que está no grupo, quando ele consegue vir para o celebrando, ele tem essa dificuldade de abrir as suas dores. Então, os sonhos, os atos falhos, os sintomas, a pessoa que está sempre com dor nas pernas, que está sempre... Gente, não é para sair daqui e ficar analisando todo mundo, não, tá? São situações específicas. Como disse o próprio Freud, às vezes dor na perna é só dor na perna. Ele falou outra coisa, tá? Mas ele fala, às vezes um cigarro é só um cigarro. Sabe? Então, é importante não ficar usando isso, porque pensa em você. Aí, eu quero falar de um filme exemplifica isso muito bem, sobre o inconsciente. Chama-se O Dia em que Eu Não Nasci. É de uma esportista, ela está indo para uma competição e tem uma parada, uma conexão na Argentina. A Argentina está firme hoje, né? Tem uma conexão na Argentina. Ela sai, ela está sentadinha, esperando o próximo voo, e tem uma senhora sentadinha e com um bebê e cantarola uma música em espanhol. Quando essa mãe cantarola essa música em espanhol, esta jovem senhora que está numa conexão começa a chorar. Um choro muito, muito íntimo, e ela não entende o porquê. Ela não entende. Por que eu estou chorando desse jeito? Sai, pega um quarto, pega um hotel ali mesmo na Argentina e liga para o pai. Né, europeu, e fala, pai, aconteceu uma coisa muito estranha. Né? Uma senhora cantando uma musiquinha, comecei a chorar. Aí, na verdade, antes de ir para o hotel, ela passa e compra chama Topo Gigio, sabe? Alguém lembra? Né? Compra um negócio desse e vai para o hotel com esse Topo Gigio. O pai fala, estou indo para aí agora. O senhor vem da Europa? Temos uma história para te contar. Temos algo para se falar. Então, vem a mãe e ele. Encontra a menina nossa, eu estou acabando com o filme, né? Mas depois vocês assistem. Que é muito rico, é muito rico. Depois vocês vão ver os detalhes e tal. Aí o que aconteceu? O pai e a mãe chegam e falam, filha, a tua mãe, ela trabalhava aqui na Argentina, e na época da Guerra Fria, uma senhora deixou você na escola, e ela nunca mais voltou para te pegar. Então, nós te adotamos. Na verdade, você nasceu aqui. Não contou assim, tá? No filme vocês vão ver, mais bonitinho. Mas, basicamente, foi isso. Então, na verdade, você nasceu aqui e você não é uma filha biológica nossa. Então, ela fica lá um tempo, ela tenta encontrar a família dela aqui. Essa adoção foi feita errado, né? Não foi feita da maneira certa, né? Não procuraram. Mas o ponto de hoje, dessa inconsciência, como é que uma música que provavelmente a mãe biológica dela cantava quando era pequenininha, trouxe tudo isso? Né? Era uma criança, né? Assim, talvez 2 aninhos, 2 aninhos, quando ela foi deixada nessa escola. Dá para entender que a inconsciência, ela continua lá, ela é acessada de alguma música, de alguma maneira. Nesse caso aqui, foi pela música. Então, a inconsciência, ela está lá. As memórias, elas estão lá. Aí eu queria dar alguns exemplos de como Jesus lidava com a inconsciência. Como é que Jesus lidava com a inconsciência? A arte penetra no inconsciente. A arte tem acesso a esse inconsciente. E Jesus usava a arte. Jesus usava a arte, ele falava por parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele nunca
ele nunca quebrava o que nós chamamos essa barra do recalque. Existe uma barra para a gente não ver. E Jesus sempre foi cuidadoso. Querido e querida, quando alguém chega para você de um jeito duro e fala, você tem que fazer alguma coisa, cai fora, não é de Deus. Porque Deus respeita o nosso tempo. Jesus respeita o nosso tempo. Por que é que no Celebrando nós não damos pitaco? Porque tem alguma coisa que eu preciso. Essa barra, para que eu não chegue nesse inconsciente, ela é algo que precisa ser respeitada. Eu vou dar um outro exemplo. É de um acumulador. Nós chegamos celebrando com uma queixa. A queixa que a gente chega é o consciente. É alguma coisa que dá para ver, que a gente percebe. Só que debaixo disto tem de fato o que eu preciso trabalhar. Entende? Então eu chego porque é tabagismo. Tabagismo é o sintoma de alguma coisa. É a parte que eu consigo ver. Mas o que me faz fumar, isso precisa ser trabalhado. Quando eu chego dizendo que a compulsão sexual é somente o sintoma de alguma coisa que vai ser trabalhado, mas tem alguma coisa muito além disto que o Espírito Santo de Deus mostra. Agora, pensa nessa pessoa, que é uma história de verdade. A área de recuperação dele, essa parte que eu conseguia ver, era uma pessoa que acumulador. Tinha muitas coisas. Ele não usava mais o toalete na casa dele, ia na academia, tomava banho na academia, que não cabia ele no banheiro. Era só um espaçozinho para ele chegar até o quarto. E logo, logo também não ia conseguir dormir na casa dele. Então, era um acumulador. Aí ele tem uma questão física, vai para o hospital e descobre que tem uma questão cardíaca, faz uma cirurgia e ele é sozinho. Olha que interessante, ele não tem ninguém, não tem nenhum familiar, só tinha o pessoal da igreja. Então, alguém da igreja vem e é explicado para essa pessoa que ele precisa estar num lugar limpo, asséptico, depois da cirurgia. Então, eles têm a ideia muito fraternal de arrumarem a casa dele, para que ele chegasse, o quarto tivesse limpo, que ele pudesse usar o toalete na casa dele. Então, fazem um mutirão e arrumam a casa desse homem. Limpam a casa desse homem. Quando esse homem sai do hospital e vai para casa, ele tem um surto psicótico que ele nunca mais volta. Ele nunca mais volta. Entende o que é a barra, essa barra do recalque, que precisa ser respeitada? Não, é um dia de cada vez. Não falamos no Celebrando? É um dia de cada vez. Ninguém consegue lidar com toda a verdade de uma vez. Ninguém consegue. O inconsciente é algo muito, precisa ser muito respeitado. É um dia de cada vez. É com muito respeito. É com muito respeito que se chega a isto. Então, Jesus, ele usava a arte para burlar esse inconsciente, falava em parábolas. Lembra-se Samuel e Davi? Davi ele mata alguém, e aí Samuel chega e conta uma historinha para ele. E naquela historinha, Davi está tão bravo, né? A história de uma ovelhinha, que um cara só tinha uma ovelhinha, e chega alguém, pega e mata a ovelhinha desse cara, sabe? E Davi, rei, fala, manda matar esse cara. Tantas ovelhinhas que ele tem, como mandar? Aí, foi Natan. Natan fala assim, é você. Eu falei, eu? História, grupos de apoio. Nós ouvimos histórias, e nessas histórias nós nos vemos. Consegue ver a beleza, né, desse inconsciente? Eu queria então ler um texto bíblico com vocês, Mateus capítulo 15, versículo 10 a 20. Mateus capítulo 15, versículo 10 até versículo 20. É Jesus falando. E é muito claro aqui, ele falando desse inconsciente. Mateus capítulo 10, versículo 10 até versículo 20. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro,
mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficam ofendidos quando ouviram isto? Vamos pular o próximo versículo, vamos para o versículo 15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Aí Jesus fala: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que o tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E aí, olha só, nós pecamos porque somos pecadores. Me perguntaram, na época da faculdade teológica, nós somos pecadores porque a gente peca ou a gente peca porque é pecador? Faz sentido a pergunta? Nosso coração nos leva a fazer coisas ruins. Pensa no religioso. Ele não tem nada, a pontinha do iceberg dele é limpinha. Lembra-se de Nicodemos? Mas eu faço tudo certinho? Como que eu vou para os céus? Lembra do menino rico? Mas eu sigo as leis direitinhas. Jesus nunca, em nenhum momento, fica impressionado com a ponta do iceberg toda certinha. Tudo arrumadinho. Não faço nada de errado. Não, ele sempre olha para esse inconsciente. Está sendo simbolizado, está sendo trabalhado. Eu estou trabalhando com essas questões no meu coração. Porque, me lembro de uma amiga falou assim: Roseni, se a gente acorda de manhã, coloca um louvor abençoado, serve, vai para a igreja, a gente fica sem pecar. É só fazer isso. Olha só que interessante. A gente não precisa, mas não é o que eu faço. Não é lavar a mão ou deixar de lavar a mão. O coração é impuro. As nossas tendências, as nossas fantasias, elas são impuras e precisam ser simbolizadas. Então, Jesus nunca se baseava no cognitivo. Aquele que está em pé, veja para que não. Aquele que está em pé, veja para que não caia. É melhor estar com alguém que é honesto e fala o seu pecado do que com aquele que não dá nome, que não nomeia. Somos pecadores, pecamos porque somos pecadores. Aí eu queria terminar nessa última parte aqui falando sobre a impotência. Uma das lições do Celebrando, eu não consigo, eu não dou conta. Eu não dou conta. Quer dizer, olha, pessoal, eu não quero que vocês pensem na cor vermelha. Não pensa no vermelho. Não pensa no vermelho. É possível? É a primeira coisa que vem na cabeça da gente, é o vermelho. Porque nós não temos controle sobre as coisas. Quando eu consigo ver essa inconsciência, eu não tenho como vencer sozinho. Sabe aquela história? Hoje eu não vou comer chocolate. Sabe aquelas decisões que a gente faz? Não vou comer chocolate. Aí, depois de uma semana, a gente come 5 chocolates. Né? Hoje eu não vou. Não dá. O inconsciente sempre ganha. O inconsciente sempre ganha. Então, por que nós somos prestadores de contas? Porque o prestador de conta me ajuda. Um bom padrinho, o que ele faz? Ele pontua algumas coisas para a gente. E por isso que não tem pitaco. Porque não adianta eu falar, não faz isto, ou faça aquilo. Estou lidando, basicamente, com a consciência aqui. Então, tem todo um processo interno. A primeira demanda que me traz ao CR é o sintoma. É a ponta de um iceberg. Depois, com uma caminhada, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. E eu digo que o inventário do CR é um dos lugares. Um inventário é uma das maneiras como eu consigo entender o que tem por baixo do pecado. O que me leva a fazer o que eu faço. Então,
Então, como que eu lido com esse inconsciente? Entregando para de quem? De direito. A Jesus de Nazaré. Entregue. Esses impulsos que eu tenho, essas questões que eu tenho, eu não dou conta. Admita que não dá para lutar sozinho contra isto. E então, Roseni, libera geral? Não, não é isso também. Não é isso também. Mas admitir que eu não tenho controle. Aí, queridos, o que a gente faz no Celebrando? Nós damos nome, nós simbolizamos. E é um dia de cada vez. Eu gosto da análise de uma cebola que tem várias casquinhas. Não é isso? Uma cebola tem várias casquinhas. Não é como uma banana. Você tira 3 e a banana fica peladinha. Não é isso. Né? É uma cebola que vai saindo, essas casquinhas. E a gente vai chegando no âmago da nossa área de recuperação. A gente vai entendendo que o que eu tenho é um sintoma. E aquilo vai sendo transferido para uma outra área. Simbolizar. Queridos, uma outra maneira linda de lidar com esse inconsciente é quando eu dou um nome. Aquela mistura de coisas. Porque, veja, o inconsciente é a energia que tem ali. Conforme eu dou um nome, isso aqui chama-se ira. E eu tenho que trabalhar a ira. Isto aqui se chama lascívia. E eu vou trabalhar. Entende quando eu simbolizo, quando eu dou nome? Quando eu dou nome, isso aqui que eu tinha pelo meu familiar chama-se inveja. Entende como eu estou dando nome? Está saindo dessa bagunça, dessa força. Estou dando nome, estou simbolizando. Quando eu reescrevo a minha história, é a mesma história de abuso. Mas quando eu vou reescrevendo essa história, aquele peso, aquela coisa ranhenta, ela vai se estruturando. Sabe quando alguns de vocês já deram um testemunho aqui, vocês falam, dar o testemunho é algo tão difícil, mas é tão abençoador, porque eu estou reescrevendo a minha história. Sabe quando a gente vai contando a nossa história, queridos? E a gente parece que são versões diferentes? Não adianta dar o testemunho de 10 anos atrás. Não é o mesmo testemunho. As coisas mudaram. É a mesma história? É. Mas eu estou reescrevendo essa história. Dá para entender o que é o Celebrando? Você vai reescrevendo essa história. Aquele abuso lá de trás não tem mais poder sobre mim. Ele foi simbolizado, ele foi falado, eu trabalhei esse assunto, mas não carrega mais o peso que carregava. Vocês já viram uma professora, uma querida, que deu da lição, e ela fala de algo tão difícil que ela passou, mas foi reescrito. Estão me acompanhando? Faz sentido o que eu estou falando? Que isso vai sendo reescrito. Então, esse inconsciente, ele é simbolizado, ele é verbalizado, ele é reescrito e ele é ressignificado. O inconsciente, ele não tem poder sobre mim se eu permitir, se eu falar, se eu dar nome. E eu queria terminar contando uma outra história sobre mim, desses últimos 2 meses. Eu vou contar do fim para o começo. Nesses últimos 2 meses, a minha saúde me pareceu deteriorar-se. Primeiro, foi com uma questão de pressão arterial. Ficou descompensada. Descompensada de um jeito que não dava para entender. Aí, na semana seguinte, uma dor de dente desproporcional. Eu vou para o dentista, ela abre e fala, mas não tem nada de errado com o dente. O dente está bem. De repente, uma dor nas pernas que não paravam. Eu falei, o que aconteceu? Eu sou tão jovem assim, para de repente cair tudo de uma vez assim? E uma tensão. Aí, eu tenho uma análise, faço análise. A mulher falou assim, a analista falou assim, Roseni, por que está indo tudo para o corpo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, não, eu só estou comprando um apartamento. Ah, é?
E é em Osasco? Eu falei, não, infelizmente não é em Osasco. A gente está saindo tudo no online, né? Agora vai mesmo. Roseni, como você está comprando? À vista. À vista? Roseni, você acha que esses sintomas físicos têm alguma coisa a ver com essa compra? Não, de jeito nenhum, não tem nada a ver. Saí dali, comecei a pensar. Lembra quando eu falo que eu estou lidando com a verdade? Eu sou, não sei se vocês perceberam que eu sou pretinha. Nasci em Osasco com uma mãe que era empregada doméstica. E algumas vezes não tinha o que comer na minha casa. E eu sempre falava, puxa, ser pretinha não é tão problema. Agora, ser mulher, como eu queria ser um homem? Porque na sociedade, né, pelo menos podia ser preta, mas pelo menos homem. Tantas dores. Tantas dores. Então, em muitas situações, algumas vezes na minha casa, é um sobradinho, o de Osasco, é bem ajeitadinho. E eu tinha uma pessoa que me ajudava, não é diarista, não, uma mensalista, branca, olhos claros. Volta e meia, tocava-se a campainha. Eu saía na porta, mas a dona da casa tá? Chamava a empregada. Cansei. Fala, vê o que ela quer aí. Tanta dor nesse corpo. Queridos e queridas, sair de Osasco, estar em São Paulo, num lugar diferente, é algo tão difícil, inconscientemente falando. Eu não tinha ideia. O corpo bagunçou, mexeu com toda a minha estrutura física. Saí daquele lugar que eram 2 cômodos. Agora é um sobradinho bonitinho, mas eram 2 cômodos. O banheiro era lá no fundo. A vizinha jogava lixo na nossa casa, no nosso quintal, porque era tão simples, né? E nós estávamos lá. Queridos e queridas, mesmo quando a mentira te coloca lá embaixo, mesmo quando existe um prazer, era muito mais fácil falar, não, eu moro em Osasco. É muito mais fácil falar isso do que, não, eu estudei 10 anos nos Estados Unidos, falo inglês, tenho algumas áreas de recuperação, mas finanças não é uma dessas áreas. Consegue perceber? Como o inconsciente é forte. Então, o que eu estou fazendo no Celebrando? Estou lidando com a verdade. Sou uma linda filha amada de Deus, preta, que tem chegado em um lugar, que pode trazer honra e glória para o nome dele. Eu não preciso ter um determinado status social para ser aceita pelas pessoas. Eu não preciso ter uma determinada história para que as pessoas tenham pena de mim. Não é maravilhoso isso? Isso aconteceu nesses últimos 2 meses. Então, eu queria terminar agora dizendo, o inconsciente não tem o poder que ele acha que ele tem, se a gente não permitir. Se a gente, os grupos de apoio, dar nome ao que nós temos, dar nome ao que a gente está falando, simbolizar, nos ajuda a, de fato, ser e ter a vida plena que Deus tem. Eu queria terminar com Mateus que fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo e o meu fardo não há inconsciente com todo esse poder que pode nos aprisionar. Porém, é um dia de cada vez. Porém, é uma partilha de cada vez. Porém, é estarmos dispostos a ver o que a gente não consegue ver, porque o inconsciente não nos deixa ver. É um dia de cada vez, é caminhando. O inconsciente, ele pode estar a serviço
de algo que seja muito bom, mas nós vamos descobrindo um dia de cada vez. Nós vamos ficar em pé e nós vamos cantar. Se a gente pudesse cantar a primeira música, pode ser? Nós vamos cantar a primeira música. E eu gostaria, enquanto eles estão chegando aqui, e alguém leva essa mesinha, por gentileza, eu gostaria que nós pensássemos, queridos, das cinco áreas que eu falei, qual é que possivelmente o seu inconsciente fale mais? Pode ser, queridos. Tá bom? Das 5 áreas, nos sonhos. Reato falho, esquecer o passaporte para ficar na igreja. São essas brincadeirinhas sem graças, você não consegue falar a verdade, fala com brincadeira. Né? Esse inconsciente seu, ele vem de que maneira? Pensa então um pouquinho, tá bom? De onde dá a possibilidade do seu inconsciente estar falando de qual maneira? E nós vamos dar para os grupos e o pessoal da conexão fica aqui. Ou quem quiser ficar aqui um pouquinho para nós falarmos mais, também fica à vontade. Declarar. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se você que está aqui pela primeira vez, você fica aqui na frente. Para quem está online, você pode participar de uma sala de partilha entrando no cr.ibab.com.br. Se for a primeira vez online, para as mulheres tem a sala da conexão. É só você entrar numa sala que tem esse nome. Boa partilha.